A Fenda do Biquíni sempre carregou vários segredos obscuros, episódios perdidos e também várias teorias. Mas quando olhamos para essa versão bizarra, o Bob Esponja Perneta, além de ser uma piada, também teorias apontam que seria um episódio perdido. Vemos que ele tem esses traços diretos e bem perturbador de uma mutação estranha e bizarra. O corpo do Bob Esponja naturalmente é poroso daquela maneira que conhecemos, projetado por uma natureza simples e bela. Porém, o Bob Esponja Perneta, ele teria absorvido vários lixos e resíduos tóxicos, e essa exposição contínua, silenciosa, nesse episódio teria transformado o Bob Esponja que conhecemos no Bob Esponja Perneta. Mas sobre toda essa teoria, ela é apontada que essa mutação estranha na mente do personagem que virou essa criatura bizarra durante o episódio, outras coisas que tem por trás é toda aquela rotina exaustiva juntamente com lixos tóxicos que fez ele virar esse Bob Esponja Perneta. E a teoria também aponta que toda a exploração gananciosa do Sr. Sirigueijo de fazer o Bob Esponja trabalhar muito e nunca oferecendo ele um verdadeiro reconhecimento financeiro ou emocional fez com que nesse episódio perdido, o Bob Esponja, com aquela dedicação insana e otimismo, simplesmente como uma forma de defesa, ele virou essa coisa bizarra. Mas toda essa teoria desse suposto episódio perdido nos traz também algo a se pensar, porque toda essa perca absoluta da identidade do Bob Esponja clássico e mostrando esse lado perturbador e estranho com um sorriso que é substituído por uma expressão diferente e que não tem sentimentos. E assim toda aquela essência comum do Bob Esponja durante esse episódio perdido teria sido evaporada e deixando esse ser insano que começava a correr na fenda do biquíni de uma maneira maluca. E assim o episódio ia seguindo com a mente despedaçada e a antiga identidade apagada, a natureza assume o controle que sobrou. E assim ele é guiado por toda aquela mutação insana e puramente por um lado primitivo, onde ao correr naquela cidade da fenda do biquíni com aquela anatomia bizarra e com as pernas excessivamente longas e por isso que chama Bob Esponja Perneta e os braços esticados e desproporcionais, tudo isso garante algo bem insano e estranho, como se fosse um vale da estranheza, o que nos faz questionar que o Bob Esponja, que sempre foi amigável, nesse episódio em específico, para ter chegado a esse nível de insanidade, precisou ser muito explorado pelo Sr. Sirigueijo. E no avançar desse episódio perdido é relatado e revelado que os olhos da criatura vai ficando cada vez mais branco e brilhante, o que acaba transmitindo uma vibe de uma vida infeliz, triste e bizarra. E essa confirmação visual sombria e a ausência das pupilas transforma ele em um estado de corrupção insana e uma escuridão bizarra. E mesmo com o corpo totalmente corrompido e a mente fragmentada e insana, temos um detalhe nessa criatura que o torna ainda mais estranho. Essa tentativa falha de manter a essência amigável que vai colapsando aquela natureza ao seu redor e revela cada vez mais que ele se torna o Bob Esponja Perneta ainda mais bizarro. Bom, mas indo além de toda essa biologia e durante esse episódio perdido ele ficando cada vez mais insano, vemos que todo esse olhar vazio e as pernas longas acaba trazendo uma anomalia estrutural em todos aqueles episódios do Bob Esponja. E se a gente olhar toda essa falha do personagem que antes era excessivamente alegre e justamente nesse episódio perdido, vemos que essa criatura insana é basicamente a manifestação literal do seu lado oculto,
efeito, ou melhor dizendo, o reflexo de toda a exploração em cima dele e também de tudo que ele sofreu calado, entre aspas, em meio a trabalhar para o Sr. Sirigueijo. E por fim de toda essa teoria e história bem maluca, lembrando novamente que apenas uma história não é algo 100% real ou verificado, é apenas boato ou uma história de entretenimento, não tem um fato verificado. E ao final desse episódio, basicamente o Bob Esponja, em vez de ir para sua casa comum, retorna a uma escuridão absoluta, em um cenário sombrio e opressivo, e assim ele habita o resto do episódio em meio àquele local do oceano escuro e sem uma superfície iluminada. Bom, mas então é isso, esse foi o vídeo sobre uma história insana de um episódio perdido do Bob Esponja Perneta. Lembrando que isso tudo é apenas entretenimento, não precisa ficar obviamente com medo, até porque isso é apenas uma lenda, um rumor, teoria, então não leve a sério.